Olá, amigos. Não é novidade para ninguém o fato de que os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar independente no continente americano. Foi a chamada Revolução Americana, que a gente já abordou aqui em outro vídeo, né? Eu queria falar com vocês agora sobre a continuidade do processo de independência das colônias americanas. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a independência das colônias espanholas na América, ok? Então a gente vai usar a mesma metodologia que a gente utilizou para analisar a independência das 13 colônias inglesas na América. Ou seja, a gente quer, a princípio, lançar um olhar sobre o tipo de América que os espanhóis encontraram aqui e o tipo de colonização que eles empreenderam. Evidentemente, isso vai facilitar a compreensão do processo que resultou na independência das colônias espanholas aqui na América, ok? Então, qual foi a realidade que os espanhóis encontraram quando chegaram aqui? A gente sabe que em 1492 o Colombo esteve aqui, né, a serviço da Espanha, então oficialmente é considerado como o descobridor da América. E a realidade que os espanhóis encontraram, qual foi? Eles encontraram populações ameríndias, populações nativas, que já estavam num processo de, digamos assim, de desenvolvimento bem mais complexo do que, por exemplo, as populações indígenas que viviam aqui, por exemplo, no Brasil. Tá? Mas assim, o que chama mais a atenção é o fato de que os espanhóis, diferentemente dos portugueses, eles encontraram o metal precioso. As grandes navegações que ocorreram durante os séculos XV e XVI, elas tinham como um dos principais objetivos encontrar metal precioso. Havia uma necessidade. As jazidas de ouro, prata, né, na Europa, de um modo geral, elas estavam esgotadas. E eles precisavam de um metal precioso para fazer comércio oriental. Tá? Então, os espanhóis, diferentemente dos portugueses, encontraram ouro logo assim que chegaram aqui. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque isso teve um papel determinante, né, no processo de colonização, né, na maneira como a coroa espanhola iria conduzir a colonização do Novo Mundo, da região ocupada por eles do Novo Mundo. Tá? Essa colonização foi uma colonização muito semelhante à portuguesa, aquilo que tradicionalmente se chama de colonização de exploração, baseado na mão de obra escrava, é uma colonização fundamentada pelo chamado pacto colonial, pelo monopólio, pelo mercantilismo, etc. Porém, o que chama a atenção é que o controle, o monopólio, o controle exercido pelo governo espanhol aqui na América, ele foi muito mais incisivo, ele foi muito mais rigoroso do que o controle, por exemplo, que o governo português exerceu sobre o Brasil. Tá? Por que houve um controle maior? Evidentemente, o objetivo do governo espanhol era controlar a exploração e a comercialização do metal precioso, tá? Do ouro e da prata. Tá, ok? Então, por essa razão, o governo espanhol, desde o início, né, ele iniciou efetivamente a colonização, coisa que não aconteceu, por exemplo, com o caso português. Tá? Os portugueses demoraram um pouco a iniciar o processo de colonização do Brasil, mas o governo espanhol iniciou imediatamente em função de ter encontrado o metal precioso e desde cedo implantou então, uma estrutura, né, político-econômica bem controladora. Tá? Em que se fundamentava a organização político-administrativa espanhola aqui nas suas colônias. Em primeiro lugar, os espanhóis dividiram as suas colônias em vice-reinos e capitanias. Vice-reinos e capitanias gerais. Tá? Essa divisão levou em consideração principalmente a importância econômica, né, que essas regiões tinham. Evidentemente, os vice-reinos eram regiões muito mais importantes do ponto de vista econômico. Então, ali, né, se implantaram os chamados vice-reinos. Vice-reino da Prata, vice-reino do Peru. Tá? Fora isso, foram criadas as chamadas capitanias gerais. Ok? O outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção aqui é para os órgãos político-administrativos criados pelo governo espanhol aqui na América.
Tá? Quais eram esses órgãos, os principais órgãos? O principal, evidentemente, era o chamado Conselho das Índias, que era um órgão que tinha a função de nomear altos funcionários, ok? Tinha uma função basicamente político-administrativa, efetivamente político-administrativa. A seguir nós tínhamos a chamada Casa de Contratação, ou Casa de Contratação, né, como eles chamavam. Casa de Contratação tinha uma função comercial. A função dela era regulamentar, fiscalizar, né, o comércio entre as colônias e a metrópole, ok? Uma medida importante tomada pela Casa de Contratação foi, por exemplo, a instalação do sistema de portos únicos, ok? Que determinava quais eram os portos coloniais e metropolitanos que poderiam embarcar e desembarcar mercadorias. Tá? Então a função, evidentemente, era combater o contrabando. Tá? Então, fora isso, nós tínhamos também os chamados cabildos. Os cabildos eram um misto de prefeitura e câmaras, né, municipais. Então tinha uma função muito local, ok? A gente compara exatamente isso, a prefeituras e câmaras, tá? Então a função assim meio executiva e meio legislativa, poderia se dizer isso. Tá? Outro aspecto interessante aí dentro do sistema colonial espanhol aqui na América se refere às relações de trabalho implantadas aqui. Os espanhóis eles implantaram o trabalho escravo, a escravização do africano, como os portugueses também implantaram, principalmente nas chamadas haciendas. As haciendas eram as grandes propriedades rurais, como existia aqui no Brasil, né, com a cana-de-açúcar. Tá? Os espanhóis também exploraram muito a cana-de-açúcar, então ali eles implantaram a escravidão do africano. Agora, nas minas, isso era muito importante, eles utilizaram a mão de obra do indígena. Tá? Então aqui cabe abrir um parênteses. Por que a opção pela mão de obra do indígena, do ameríndio nas minas? Evidentemente é porque eles conheciam melhor o trabalho nas minas. Tá? Eles já dominavam a metalurgia, então tinham uma habilidade maior, um conhecimento maior do que teria, evidentemente, o africano escravizado. Então foi por isso que eles optaram pelo indígena. A exploração do trabalho do indígena nas minas, como é que foi? Aí entram duas outras relações de trabalho. Tá? Uma era o chamado repartimento, tá? Que era o nome dado à antiga mita. O que era esse repartimento? Funcionava da seguinte forma: os colonos exploravam a mão de obra do indígena, do nativo, como forma de pagamento de imposto. Tá? Era um trabalho compulsório, tá, ok? Era muito parecido com a mita, que existia já nas sociedades pré-colombianas, né, em que a população pagava ao Estado, isso já havia era uma prática dessas populações pré-colombianas, dos estados pré-colombianos, como é o caso dos astecas, dos incas, existia isso. Tá? Só que os espanhóis então adaptaram isso aí. Tá? Segundo os estudiosos, essa forma de trabalho, repartimento, dava ao nativo o direito de receber 1/3 do salário de um trabalhador livre. Só que era um trabalho compulsório, um trabalho praticamente semi-escravo, a gente pode classificar assim. A outra forma de trabalho era a chamada encomienda, que não era uma relação remunerada. Existiam os encomendeiros, que eram funcionários da coroa, que cooptavam, que recrutavam os nativos para trabalharem para os colonos. Em troca de quê? Em troca do compromisso do colono de catequizar o nativo, quer dizer, como se o nativo quisesse ser cristianizado. Tá? E em troca ele recebia alimento, enfim, mas não era um trabalho remunerado. Tá, ok? Então eram essas 3 relações de trabalho. Finalmente, cabe aqui também a gente colocar a questão da estruturação da sociedade colonial espanhola. Tá? Como é que ela estava estruturada? Então, no topo da sociedade colonial espanhola estavam os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram colonos nascidos na Espanha, que vieram para a América. Tá, ok? Abaixo deles vinham os chamados crioulos, que eram o quê? Espanhóis, filhos de espanhóis, só que nascidos na América.
Então eles tinham uma posição inferior ao Chapetone, apesar de serem de origem espanhola. Mas o fato de terem nascido na América complicava um pouco a coisa para eles, em termos, inclusive, de participação política, tá? Na ocupação de cargos do governo, coisas desse tipo. Abaixo vinham os mestiços, que evidentemente eram filhos de espanhóis colonos com nativos da América, pessoas nativas da América, então eram os mestiços. Abaixo vinham os indígenas, que eram os ameríndios, tá? Incas, maias, astecas, olmecas, toltecas, zapotecas e outros mais que haviam por aqui, tá? Na América Espanhola. E lá na base, o escravo, né? O africano escravizado, tá ok? Então era essa a estrutura da sociedade colonial espanhola. Falei isso tudo, né? E para a gente finalmente falar sobre os motivos que levaram as colônias espanholas a lutarem pelas suas independências, tá? Por uma questão assim de ordem de importância. Em primeiro lugar, os impostos altos, tá? A sobrecarga de impostos. A Espanha, o governo espanhol, aí durante o século XVIII, vivia assim uma crise econômica profunda em função de disputas militares, principalmente com a Inglaterra, disputas por colônias, por territórios aqui na América. Tá? Então o governo apertou muito os colonos, né? Aumentou muito a carga de impostos cobrados sobre os colonos, ok? Então isso evidentemente despertou a insatisfação, né, dessas elites coloniais. Né? A gente coloca aqui como destaque aqui para essas elites coloniais os crioulos, tá? Que eram em geral grandes proprietários ou grandes, né, proprietários de minas, e eles é que vão conduzir o processo de independência das colônias espanholas. Tá? Simão Bolívar, José de San Martín, os padres Hidalgo, Morelos, eles em geral representavam essa elite colonial, essa elite crioula. Tá? Abaixo aí a gente pode destacar também a restrição à produção de manufaturados nas colônias. Tá? O que o governo espanhol fez? Proibiu, por exemplo, a produção de tecidos, né, nas suas colônias. Os tecidos que eram uma fonte de renda importante, né, para os colonos. Eram chamados de obrajes, né, eram como eles chamavam essas manufaturas. Tá? Então essa proibição, esse monopólio para obrigar o consumo de tecidos espanhóis, evidentemente também despertou a insatisfação dos colonos. Tá? E por fim, a gente pode destacar aqui um fator decisivo, que foi a discriminação social que havia em relação aos crioulos, tá? Aos descendentes de espanhóis nativos na América. Apesar de eles serem uma elite, eles não podiam ocupar os cargos mais altos, né, na administração colonial. Eles não podiam ocupar, por exemplo, cargos dentro do Conselho das Índias. Tá? Então essa elite, né, crioula, ela é exatamente que vai liderar essa luta de independência. Aliada, evidentemente, às populações empobrecidas, que perderam suas terras. A população indígena, por exemplo, no Peru, era muito numerosa. A questão da terra teve um peso muito grande aí nessas independências das colônias espanholas. E aí, né, para liquidar a fatura aqui, né, qual foi o estopim dessa luta de independência das colônias espanholas? Foi a ocupação do trono espanhol por José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte, durante a época da expansão do Império Napoleônico. Assim como os franceses, né, eles ocuparam Portugal, levando a vinda da família real aqui para o Brasil, a Espanha também foi ocupada pelos franceses, tá? Por furar o bloqueio continental imposto pelo Napoleão à Inglaterra. Tá? Então ali, né, foi assim exatamente o estopim, né, que levou os colonos a romperem, iniciarem a sua luta contra o governo espanhol, porque se recusaram a se submeter à autoridade de um rei, né, francês. Tá? Então esse foi o pretexto que eles precisavam. Tá? Então foi um processo longo, né, houve muita luta, muita participação popular, e os países que hoje compõem, né, a maior parte da América Latina, com exceção do Brasil,
né? A maior parte ali era colônia espanhola realmente, e essas independências não ocorreram todas ao mesmo tempo, tá? Elas foram ocorrendo gradualmente, né? O Bolívar, Simão Bolívar, foi o grande líder, juntamente com José de San Martín. Bolívar queria uma América Latina, né, mais unificada dentro do ponto de vista político, mas não conseguiu. Veja o vídeo sobre bolivarismo aí que a gente tem aqui na Polis, tá? Você vai entender um pouquinho mais sobre esse processo de independência das colônias espanholas, tá? Maiores detalhes, como é que ele se deu, né? E como se consolidou o futuro político da América, a antiga América espanhola. Tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Beijão para vocês, abraço e até a próxima.